Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa monitoria de matemática. Bom, hoje nós vamos começar a ver o nosso assunto de funções. Nessa aula, nós vamos ter uma noção do que são funções. Nós não vamos entrar diretamente na questão de o que é uma função do primeiro grau ou uma função do segundo grau. Vamos apenas observar e aprender a diferenciar e entender que as funções estão constantemente no nosso dia a dia. Preparados? Função, qual o seu significado e quais suas aplicações? Bem, vamos pensar na função como um exemplo do nosso dia a dia. Afinal de contas, ela está constantemente em nosso dia a dia. Vai o exemplo. Toda compra que fazemos depende de quê? De vários fatores. Um desses fatores é o preço do produto, correto? Sim. Suponhamos que precisemos adquirir um televisor. Mãe, você pode trazer um copo d'água? A escolha de um determinado modelo e tamanho do televisor, dentre outros fatores, também em função do preço. Vamos ver outra situação. Dona Alice tem 8 netos e preparou para cada um deles um bolo. Ela dividiu o bolo em 8 pedaços e embrulhou-os separadamente. Bem, dessa forma, para cada neto de Dona Alice, corresponderá um único pedaço de bolo. Ou seja, nenhum dos netos de Dona Alice ficará sem bolo e cada um receberá apenas um. Em matemática, esse tipo de correspondência é chamado de função. Sentenças matemáticas representando as funções. Selma sempre teve vontade de aprender a tocar violino, sabendo, no entanto, que teria 2 aulas vagas na terça-feira e na sexta-feira. Resolveu concretizar o seu sonho. Ela foi a uma escola de música e obteve a seguinte informação. A sua matrícula custava R$ 50 e a mensalidade custava R$ 35. Selma ficou em dúvida em relação a fazer a matrícula naquele momento. Pois para ela era importante saber quanto iria gastar em um ano com as aulas e, assim, ver se o curso iria caber em seu orçamento. Para descobrir quanto iria gastar, ela procedeu da seguinte forma. Chamou de X o número de meses, assim 35x seria o gasto envolvido em tal meses de aula. Mas ainda faltava concluir a matrícula. Assim, ela obteve Y, ou seja, tudo o que ela vai gastar é igual a R$ 35 vezes número de meses mais a matrícula, sendo que Y seria o total gasto no final de X meses. Portanto, Selma concluiu que em um ano, 12 meses, ela gastaria o total de R$ 470. Acabou por se matricular no curso. Aqui nesse exemplo, nós conseguimos ver uma noção muito básica e simples de como a função está presente no nosso dia a dia constantemente. Agora nós vamos dar uma observada em como representar isso em gráfico cartesiano. Bem, todos nós sabemos como é a representação dos pontos numa reta numerada. Isso já é bastante conhecido por todos, afinal, é um assunto que nós vimos lá no terceiro, no quarto ano do fundamental. Representamos assim. Tem aqui o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. Vamos passar o slide para conseguir enxergar um pouco melhor essa proposição. Para tanto, vamos considerar os sistemas constituídos da seguinte forma. 2 retas numeradas, perpendiculares entre si, chamadas de eixos, sendo eixo X chamado eixo horizontal das abscissas e o eixo Y de vertical das ordenadas. O ponto de encontro dos eixos é chamado de origem do sistema e indica o ponto zero de cada um dos eixos. Em ambos os eixos, a marcação dos pontos deverá ser feita com a mesma unidade de medida, ou seja, a nossa letra D é a origem de todo esse eixo. Toda a marcação aqui, digamos que está feita em centímetros. Então, daqui para aqui tem 1 centímetro, daqui para aqui tem 1 centímetro, daqui para aqui tem 1 centímetro. E assim vai indo constantemente, nunca muda a unidade de medida.
Um ponto nesse sistema assim formado é representado por um par ordenado, assim que o primeiro elemento deste ponto representa a abscissa e o segundo elemento representa a ordenada. Dessa forma, um ponto P teríamos que x e y, ou seja, a abscissa e a ordenada logo após. Um exemplo. No nosso exemplo anterior, vamos localizar o ponto P de coordenadas x, 2, y, 3 e o Q, coordenadas x menos 2, y menos 1, no plano cartesiano. Se nós pegarmos aqui para montar o ponto P, vamos achar primeiro x. Bem, do zero aqui, vamos lá. 1, 2. Eu sei que o meu ponto P2, x2, px2, vai ter que estar aqui. Agora nós queremos encontrar o ponto PY3. Então nós viemos para cá, de zero de novo. Vamos subir para o Y, é positivo. 1, 2, 3. De forma que o nosso ponto P está aqui, 2 e 3. Agora vamos retomar o exemplo da Selma e de seu curso, cujo preço é representado pela fórmula y igual a 35x mais 50, e representar isso pelo plano cartesiano. Seja x o número de meses, y o total pago, temos que em um mês, que é o x da nossa questão, nós iremos substituir o x da fórmula por 1. Então, y é igual a 35 vezes 1 mais 50. Então, y é igual a R$ 85. Aqui está 85 no gráfico de um mês. 2 meses, y é igual a 35 vezes 2 mais 50. Então, y é igual a 120. Aqui está essa representação no gráfico. 3 meses, y é igual a 35 vezes 3 mais 50, igual a 155. E aqui está a representação de 3 no gráfico. E agora, nós vamos para a parte de questões da nossa aula. Agora nós vamos ver a parte das atividades e resposta das atividades da nossa aula de introdução a funções. Vamos lá? Aqui, ó. Questão 1 da UE do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná. Nas feiras de artesanato de Belém do Pará, é comum, no período natalino, a venda de árvores de Natal feitas com raiz de patchouli. Um artesão paraense resolveu incrementar na sua produção, investindo R$ 300 na compra de matéria-prima, para confeccioná-las ao preço de R$ 10 a unidade, com a intenção de vender cada árvore ao preço de R$ 25. Quantas árvores quanta árvore deverá vender para obter esse lucro? Bem, eu sugiro que aqui você dê uma pausa, tente responder a questão e depois você continue. Ou você abre esse PDF, esse slide no seu computador, no seu telefone, observe a questão e venha responder comigo depois. Vou passar. Resposta. O custo para a produção das árvores será composto de um custo fixo e outro variável. O custo fixo é de R$ 300. O custo variável é R$ 10 por árvore produzida. Dessa forma, o custo total do artesão será de C de X, que é igual a 300, a taxa fixa, o custo fixo, mais 10, que é o custo variável, vezes X. Ou seja, o custo final vai ser o total da soma dos 300 mais a soma dos 10 multiplicado pela quantidade de árvores. Ele pretende vender cada árvore pelo valor de R$ 25. Então, a função da receita é dada por R de x igual a 25x. Para obter lucro, o artesão precisa que a receita seja maior que o custo. Então, teremos que R de x é maior que C de x. Ou seja, a receita é maior que o custo. Dessa forma, temos que 25x é maior que 300, mais 10x.
25x é menos 10x maior que 300, de forma que 10x maior que 300, 15x maior que 300, x maior que 300 dividido por 15, x maior que 20. O artesão deverá vender mais de 20 árvores para obter o seu lucro. Questão 2. Determine a função que representa o valor a ser pago logo após um desconto de 3% sobre o valor X de uma determinada mercadoria. Vou dar um tempo para você responder, hein? Vamos. Resposta. O valor da mercadoria é dado pela porcentagem 100%. Mas, como o desconto é de 3%, temos que o valor a ser pago corresponde a 97% do valor da mercadoria. Fazendo 97% de uma mercadoria cujo valor é X, temos 97% de X é a mesma coisa que 97 dividido por 100 vezes X, que é a mesma coisa de 0,97 vezes X, que é a mesma coisa de 0,97x. A função que representa o valor a ser pago por uma mercadoria de valor X após um desconto é 3% de X. Questão 3, VUNESP, São Paulo. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de R$100 mais R$20 por hora trabalhada para animar uma festa. Daniel tem a mesma função, cobra uma taxa fixa de 55 mais 35 por hora. Calcule o preço, calcule o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos. Responda e depois eu corrijo. Vamos lá. Resposta. A função do preço do trabalho de Carlos é função de x igual a 100 mais 20x. E a função do preço do trabalho de Daniel é função de x igual a 55 mais 35x. Para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos, temos que realizar a seguinte condição. O valor cobrado por Daniel menor ou igual ao valor cobrado por Carlos. Temos então que 55 mais 35x menor ou igual a 100 mais 20x. Então, a nossa equação fica o seguinte, passando tudo que possui variável para um lado e tudo que não possui variável para o outro lado, 35x menos 20x maior ou igual a 100x menos 55. Então, resolvendo as subtrações, o nosso cálculo fica o seguinte, 15x menor ou igual a 45. Agora, nós passamos o 15 para lá, de forma que possamos deixar a variável sozinha de um lado. Então, já que esse 15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica o seguinte, x menor ou igual a 45 dividido por 15. 45 dividido por 15 é igual a 3, então x menor ou igual a 3. A duração máxima de uma festa será de 3 horas. Questão 4, da PUC, São Paulo. Às 8 horas de um certo dia, um tanque cuja capacidade é 2.000 litros estava cheio de água. Entretanto, um furo na base desse tanque fez com que a água dele escoasse a uma vazão constante. Sabendo que, às 14 horas desse mesmo dia, o tanque estava com apenas 1.760 litros, determine após quanto tempo ele atingiu a metade da sua capacidade total. Vamos lá, cálculo. Resposta. Da água que estava no tanque, 240 litros vazaram em 6 horas. Ou seja, se o tanque estava às 8 horas cheio, então 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 horas depois, ele estava com 1.760 litros.
Da água que estava no tanque, 240 litros vazaram em 6 horas, que faz um total de 40 litros por hora. Como a vazão é constante, podemos construir a seguinte função. Função de x, ou seja, função da quantidade de água que cai do tanque, desperdício total, dos 1000 menos 40 vezes x. Para determinarmos o tempo que levou para o tanque atingir a metade da sua capacidade, fazemos então função de x igual a 1000. Então, 1000 é igual a 2000 menos 40x. 1000 menos 2000 é igual a menos 40x. Menos 1000 é igual a menos 40 vezes x. E aqui entra aquela regrinha que você aprendeu lá no 6º ano, você se lembra? Quando a variável e o número do outro lado são negativos, cabe aí, principalmente quando a variável é negativa, cabe aí a gente aplicar aquela regra de inversão de sinal. Multiplica toda a equação, ou a i na equação, nesse caso é uma equação porque nós temos um sinal positivo de igual. Então, multiplicamos toda essa equação aqui por menos 1, para que possamos inverter o sinal de cada número. Então, fica 1000 igual a 40 vezes x, e trocamos de lado, 40 é igual a 1000, 40x é igual a 1000, de forma que x é igual a 1000 dividido por 40, então x, ou seja, tempo que vai demorar para o tanque atingir a metade da sua capacidade máxima, 25. Ou seja, o tanque atingirá a metade da sua capacidade após 25 horas. Aqui estão as redes sociais, Facebook, Leonardo Barbosa Ferreira, o YouTube, que provavelmente é o meio pelo qual você está vendo esse vídeo, Leonardo71BR, e o Instagram, @Leonardo71BR. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comente alguma coisa aí embaixo, dê um like também no vídeo. Até a próxima aula!